A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos à nossa terceira edição, o terceiro episódio do nosso podcast, A Bíblia Fala. E antes que eu entre em alguns assuntos aqui, hoje, eu quero pedir a você que você deixe aí o seu like ou dislike, né, se gosta ou se não gosta, né, e compartilhe também, comente, dê a sua opinião a respeito, faça suas perguntas, deixe as perguntas aí feitas aí no local certo aí, inscreva-se também no canal, certo? Acione, não se esqueça de acionar o sininho das notificações e tire as suas dúvidas, não fique dúvidas. Falando em dúvidas, a respeito do podcast da semana passada, que nós falamos sobre o alfabeto cronológico da escatologia, da semana passada, o episódio número 2, se você tem algumas perguntas, algumas dúvidas que ficaram, algum questionamento, você pode fazer indo lá nele ou fazer nesse mesmo de hoje aqui, colocando as suas dúvidas e a gente, com a maior rapidez possível, a gente vai tentar dirimir as dúvidas. E hoje, especificamente nesse terceiro episódio do nosso podcast, nós vamos falar hoje sobre a escatologia de Paulo aos Tessalonicenses, certo? A escatologia de Paulo aos Tessalonicenses. E aí, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, em se tratando da escatologia, a gente tem hoje muitas discussões, tem muitos debates a respeito, e muitas perguntas também são feitas, e diante disso aí tudo, muitas dúvidas também são suscitadas. E eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus aqui, quero fazer o máximo para tentar dirimir a maior parte das dúvidas, se não todas a gente não dá conta, né? Porque a gente depende muito de Deus e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, de muito estudo, de muita meditação. Mas na medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas, respondendo as questões que forem feitas e assim nós vamos seguindo. Então, no nosso podcast de hoje, nós vamos falar então sobre a escatologia correta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Bom, por que a gente quis fazer esse episódio dessa forma? Com esse título, é porque a minha preocupação é para alertar, então, toda a cristandade, todos os irmãos e irmãs, todas aquelas pessoas que são leitores da Bíblia, mas têm dúvidas a respeito de muitas coisas que ela fala, principalmente no que toca à escatologia. E a minha preocupação maior é que tem muitas coisas sendo ditas a respeito desse assunto, que é um tema bem prolífico, né, e também assim, que gera muitas discussões e muita gente fica perdida sobre a volta de Cristo, o que vai acontecer, se a igreja passa pela grande tribulação, não passa, onde vão ser as bodas do Cordeiro, quando é que Jesus vem, quais são os sinais e tal. Então tem muita coisa a respeito disso aí. Mas uma coisa me chama a atenção no meio disso tudo. O preparo ou o despreparo dos irmãos, das irmãs, de todo o povo, de todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada e querem realmente servir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e querem estar preparados para a vida de Jesus Cristo, ninguém ser tomado de surpresa. Então eu quero fazer esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, colocando um alerta aqui para todos. E qual seria então o alerta? Bom,
O alerta que eu quero fazer é o seguinte: antes de Jesus descer dos céus para arrebatar o seu povo, tanto os mortos, conforme eu falei no podcast da semana passada, os mortos já ressuscitados, quanto aos vivos transformados, colocando frente à grande tribulação. Bom, o alerta que eu faço: muitos irmãos, muitas irmãs estão assim, atentos para o arrebatamento, mas estão atentos assim, de que maneira? Olha, o arrebatamento vai acontecer qualquer hora, qualquer momento. O Senhor Jesus Cristo vem e vai arrebatar a igreja para os céus de maneira invisível, e aí a pessoa fica nessa esperança. Quer dizer, da maneira que a Bíblia fala, as pessoas que estão esperando dessa forma, não estão esperando Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, da maneira correta como a Bíblia fala. E aí, qual é o alerta que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte: porque muitos esperam dessa forma que eu falei, que eu estou falando, mas pode não acontecer. E como a Bíblia fala, como a Bíblia tem bastante expressão, bastante textos que falam outra coisa, então muita gente está esperando uma coisa que não vai acontecer. E ao passo que não estão esperando outras coisas que sucederão. Então, para que não fique essa confusão, eu quero fazer um alerta aqui então. A alerta então é a respeito da vinda de Jesus Cristo. Eu falei na semana passada aqui a respeito do alfabeto cronológico da escatologia, dizendo em ordem, o máximo que eu pude pegar, por aquelas referências que eu dei na Bíblia Sagrada, naquele podcast, na semana passada, mas hoje nós vamos falar diferente. Nós vamos falar especificamente, conforme eu anunciei também, sobre as duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, uma das perguntas que eu fiz anteriormente foi essa: por que é que Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses quase que imediatamente após ele ter escrito a primeira carta? Então, esse é um assunto que precisa ser estudado e que eu quero compartilhar com vocês um pouco aqui neste episódio. Bom, vamos por partes aqui. Por que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses? Bem, os Tessalonicenses era uma igreja muito boa, que Paulo gostava muito dela, mas alguns irmãos estavam vivendo em determinadas situações que deixaram o apóstolo São Paulo um pouco preocupado com isso. E então ele escreveu a primeira carta porque muitos tinham já perdido seus parentes, seus familiares, seus queridos, seus amados, e aí muitos deles estavam assim desnorteados, tristes e preocupados assim, porque eles tinham perdido seus familiares, conforme o apóstolo Paulo fala, os que dormiram no Senhor, né, estavam dormindo no Senhor, a expressão que ele usa na primeira carta, e aí ele menciona a respeito daquelas pessoas que estavam preocupadas com os seus familiares que tinham morrido e que não tinham subido para o céu no arrebatamento. E então Paulo escreveu então, a primeira carta, que eu li aqui no programa passado, a respeito dessa esperança que Paulo queria avivar, essa esperança neles. E qual era a esperança? A esperança de que os que morreram em Cristo não estavam perdidos. Quer dizer, os seus parentes, seus familiares não precisariam de ficar preocupados quanto à situação dos seus queridos familiares que tinham já partido para a eternidade. Então Paulo escreve essa primeira carta
E o que é que Paulo fala nessa primeira carta? Ele escreve a primeira carta falando a respeito da esperança que eles não tinham, que eles não estavam tendo, mas que Paulo já tinha falado com eles quando estava lá em pessoa, né, pregando o evangelho e ensinando lá no meio deles. E então eu quero mostrar para vocês aqui um texto da primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo fala a respeito do que ele queria transmitir para os Tessalonicenses. Então, primeiro aos Tessalonicenses, quer dizer, essa primeira carta que Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, com ênfase, a ênfase que Paulo dá aqui, é na esperança da certeza da ressurreição dos mortos, ou seja, alguma coisa nova que os Tessalonicenses estavam desapercebidos, mas que eles podiam ter reavivado essa esperança, porque os que morreram, os seus parentes que tinham morrido em Cristo Jesus, não estavam perdidos. Por quê? Porque Paulo fala com eles assim, a respeito dessa ênfase na esperança da certeza da ressurreição dos mortos, e dos mortos que foram salvos, né? No mesmo tempo em que os cristãos, eles mesmos, seus familiares que estavam vivos, seriam transformados, quer dizer, todos os cristãos transformados, indo então, nesse momento de reencontro, né, com os seus familiares, mas todos seriam arrebatados até as nuvens para um encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E aí essa esperança aí, que era uma novidade para eles, quer dizer, para muitos pelo menos, né, era uma novidade para eles, e eles ficaram então muito satisfeitos, muito alegres com isso. Quer dizer, olha, eles talvez começaram a ir na casa uns dos outros e falar, olha, os nossos familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos que morreram, eles não se perderam. Por quê? Porque eles vão ressuscitar no dia que Jesus Cristo voltar. Então eles ficaram muito alegres com aquela notícia que Paulo deu para eles nessa primeira carta que ele escreve, e dando para eles essa esperança da ressurreição dos mortos. Bom, isso aí foi uma coisa muito boa para eles, que estimulou os ânimos deles novamente, reavivou a esperança neles, quer dizer, não, então nós não perdemos então nossos familiares estão mortos, né, estão dormindo no Senhor, mas no dia que Jesus Cristo vier, nós vamos nos reencontrar, nós vamos estar juntos de novo. Então, eles ficaram muito alegres com isso. Mas, depois, algum tempo depois, quer dizer, pouco tempo depois, Paulo recebe algumas notícias lá de Tessalônica a respeito do que os tessalonicenses estavam pensando, o que eles tinham entendido daquela primeira carta que ele escreveu, e algumas coisas que Paulo falou, os tessalonicenses eles não entenderam direito. Quer dizer, eles começaram a tecer comentários uns com os outros e ficarem assim. Por exemplo, a respeito do trabalho diário normal. Os Tessalonicenses, quando eles lêem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o que eles começaram a fazer? Eles começaram então a deixar os seus trabalhos diários, né, os seus empregos, a sua luta para a manutenção da família e tal. Por quê? Porque eles tinham entendido que o apóstolo Paulo tinha escrito para eles que Jesus Cristo estava já vindo, já quase aparecendo, né, já estava na época de vir. Então eles começaram assim a deixar, muitos deles começaram a deixar de trabalhar, deixar de prover o sustento de suas famílias. Para quê? Para esperarem Jesus Cristo vir. Então eles entenderam, entre outras coisas, a respeito da vinda de Jesus Cristo, eles entenderam isso aí, que Jesus Cristo estava vindo, então que eles agora iriam deixar o trabalho deles, né? E se dedicar só
a estarem esperando Jesus Cristo e tal, até que Jesus Cristo voltasse e eles encontrassem Jesus Cristo e reencontrassem os seus familiares. E aí Paulo recebeu de alguns emissários dele, lá em Tessalônica, recebeu as notícias que eles não tinham entendido 100% de maneira correta aquela primeira carta que Paulo escreveu para eles, que eles tinham recebido. Bom, e aí isso aí então foi uma outra preocupação que Paulo então teve. Bom, eles entenderam algumas coisas aqui. Paulo fala genericamente, né, a respeito da vida de Jesus Cristo, mas alguns detalhes que precisavam eles entenderem, a primeira carta não continha. Então, por isso que eles começaram, entre outras coisas, né, eles começaram a deixar então os seus empregos, deixaram de trabalhar para poderem ficar esperando Jesus Cristo voltar. E aí foi necessário então que Paulo escrevesse uma nova carta para eles, para os Tessalonicenses, para dizer algumas coisas que ele não precisou de dizer na primeira carta, porque ele estava ciente de que os Tessalonicenses, os irmãos lá de Tessalônica, já sabiam, conforme ele próprio falou na segunda carta, não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando estava convosco? Então, algumas coisas que eles esqueceram e muitos fizeram confusão a respeito disso aí. Então, nós vamos ler aqui um pouco, aqui da primeira carta que Paulo escreveu, e aí depois nós vamos partir para a segunda, então. Bom, então vamos começar aqui a fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, o que Paulo fala para os seus irmãos em Tessalônica a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, quer dizer, os que já partiram para a eternidade. E Paulo continua: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, foi aquilo que nós falamos no podcast passado, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, essa parte aqui, que eu acabei de ler para os irmãos, é que Paulo fala a respeito da vida de Jesus Cristo. Bom, isso aqui alegrou muito o coração lá dos Tessalonicenses, mas provocou neles algumas coisas também, que eu vou agora partir para a leitura, né, da segunda carta que Paulo escreveu, conforme eu expliquei. Bom, eles ficaram confusos com algumas explicações que Paulo falou e suscitaram dúvidas. E Paulo, então, preocupado, escreveu quase que de imediato a segunda carta para eles. E a segunda carta, no capítulo 2, Paulo fala algumas coisas na primeira carta, no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. No primeiro capítulo ele fala de algumas coisas lá que nós vamos deixar de lado. Vamos pegar só a parte que ele fala a respeito da vida de Jesus Cristo. Bom,
Então, no capítulo 2, a partir do versículo 1, então Paulo começa a dar para eles, fazer alguns esclarecimentos, dando alguns detalhes para eles a respeito de como é que se processaria a vinda de Jesus Cristo. Então, Paulo falou para eles da primeira carta genericamente, mas como eles fizeram algumas confusões, então Paulo, no capítulo 2, começa a falar para ele: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, quer dizer, aquilo que eu escrevi na primeira carta, nós vos exortamos de que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Por quê? Porque eles, alguns, conforme eu disse aqui, já tinham deixado de trabalhar para poder ficar esperando Jesus. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado já o dia do Senhor. E aí no versículo 3, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok? Bom, feita então essa leitura, eu vou voltar para vocês agora. Aqui nós vamos ter a projeção aqui de um texto que eu deixei aqui em letras maiores, que é para vocês me acompanharem aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos ver aqui os detalhes aqui, olha. Então Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Ora, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós traduzimos isso, quer dizer, isso quer dizer exatamente o quê? O arrebatamento. Quer dizer, isso explica então que Paulo vai falar com eles agora a respeito do quê? Do arrebatamento. Arrebatamento. Que eles tinham entendido da forma não correta. Então Paulo agora vai falar com eles a respeito do que vai acontecer. Então Paulo diz assim, explicando para eles: olha, não vos demovais, quer dizer, não comece a fazer as coisas de maneira contrária ao que a palavra de Deus ensina, aquilo que eu falei para vocês, e não se mova na vossa mente com facilidade, nem fiquem perturbados então, mesmo se vocês receberem uma mensagem profética, ou uma exortação, uma palavra falada, uma pregação, ou então se vocês receberem uma carta, como se essa carta tivesse procedência nossa, quer dizer, essa carta tenha sido escrita por mim, então Paulo diz assim, supondo, quer dizer, afirmando que o dia do Senhor já chegou. E por que Paulo diz? Ninguém de maneira nenhuma ou de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? Não acontecerá o que Paulo diz no versículo 1, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o encontro da noiva, o encontro da igreja com Jesus Cristo nos ares. Então Paulo começa a dizer, que ele fala no versículo 1 aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a respeito da vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Quer dizer, Paulo está falando a respeito do arrebatamento. E aí, como é que Paulo vai explicar agora, que ele não explicou bem na primeira carta, porque ele não viu necessidade. Agora que na segunda carta, ele passa a explicar o arrebatamento, como é que vai se dar no dia da vinda de Jesus Cristo, como é que vai se dar o arrebatamento. Então, Paulo diz, olha, não seja levado na conversa através de cartas, ou através de profecia, ou através de uma pregação, de alguma coisa assim, supondo que o arrebatamento já chegou. É isso que Paulo estava dizendo para eles. Por quê? Paulo diz para eles assim, olha, agora olhando aqui no versículo 3,
Paulo diz assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto... Então, quando Paulo fala para eles aqui isto, Paulo fala isto... O que quer dizer essa palavra isto? Isto aqui é o que Paulo falou para eles no versículo 1, quando ele diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Então, no versículo 3, quando Paulo diz assim, olha, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. O que é isto? Isto é a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento. Então, Paulo agora vai falar especificamente do arrebatamento. Então, ele diz assim, olha, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento, e o nosso encontro com Jesus Cristo, não acontecerá, prestem bem atenção nisso, o nosso encontro com Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro, quer dizer, antes de nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, primeiro terão de vir duas coisas. Primeiro, a apostasia. E apostasia significa apostasia de gente religiosa, de gente crente, de pessoas que diziam conhecer Jesus, conhecer Deus, servir a Deus e tal. Então, essa apostasia, ela teria que vir primeiro, antes do arrebatamento. É o que Paulo está dizendo aqui. E segunda coisa a acontecer, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, seja revelado o anticristo, ou a besta, o filho da perdição. Então, duas coisas aqui, Paulo destaca, que teria que acontecer primeiro, quer dizer, que deve acontecer primeiro, quer dizer, que na verdade acontecerá primeiro, antes de Jesus Cristo se encontrar com a igreja, antes de ele arrebatar a igreja até as nuvens. Ou seja, primeira coisa, vir a apostasia e se manifestar a besta, se manifestar o anticristo. Olha, pastor, mas é assim? Bom, a explicação de Paulo aos Tessalonicenses, esse detalhe, que é um detalhe bem importante, que motivou ele a escrever essa segunda carta, porque eles estavam esperando que Jesus Cristo viesse a qualquer momento. Por isso que eu falei para vocês, que se vocês olharem lá o que Paulo escreve, tanto na primeira como na segunda carta, vocês vão ver que eles estavam preocupados agora com um arrebatamento que aconteceria a qualquer instante, a qualquer momento, e então que eles deveriam até deixar de trabalhar mesmo para eles cuidar de estar ali preparados para quando Jesus voltar, eles então se encontrassem com o Senhor. E Paulo falou, olha, não é assim, vocês não entenderam bem. Em outras palavras, o que Paulo disse a eles foi exatamente isso. Vocês não entenderam bem o que eu escrevi na primeira carta para vocês. Vocês estão esperando um arrebatamento da maneira como não vai acontecer. E por outro lado, vocês estão desapercebidos, que Paulo também já tinha falado, o assunto da segunda carta aos Tessalonicenses, já tinha falado com eles a respeito da manifestação do anticristo e também a respeito da apostasia. Então Paulo diz para ele, vocês estão esperando que Jesus volte, que Jesus arrebate a igreja a qualquer momento, em um arrebatamento invisível, um arrebatamento secreto e tal, e estão se esquecendo que ainda precisa de acontecer duas coisas para Jesus voltar e arrebatar a igreja, nos arrebatar para ele. Então ele diz a respeito dessas duas coisas, a apostasia, a segunda coisa, a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, a besta, o anticristo. Então essas duas coisas é que Paulo comenta com eles. Então, eu coloquei aqui, bem especificamente aqui, para ver se vocês possam entender bem. Bom, irmãos, no que diz respeito a, eu coloquei aqui em vermelho, aqui, ó, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, o que significa? Significa que é igual ao quê? Arrebatamento. Está aqui, ó. Arrebatamento. Então, Paulo está falando para eles a respeito da vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele.
que significa isso? Significa o arrebatamento da igreja, ao encontro do Senhor nos ares. Correto? Bom, então aí Paulo continua dizendo: nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E no versículo 3, leio novamente aqui, mas em letras maiores, para vocês aqui, olha: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, aqui ó, destacar para vocês aqui, isto, o que é isto? Isto é a vinda de Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que traduzindo significa o arrebatamento. Quer dizer, que Paulo está falando então, porque o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. Bom, e eu quero chamar a atenção de vocês também aqui para algo assim, muito importante. Alguns estudiosos da Bíblia, isso mais assim de alguns anos para cá, porque o entendimento que muitos tinham antes, inclusive desde os primórdios lá, desde a era da igreja, a época da igreja, lá em Jerusalém, nos primeiros cristãos, que eles entendiam, inclusive os pais da igreja, né, aqueles líderes da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, eles tinham um entendimento, o seguinte, que é exatamente esse entendimento que nós estamos enfatizando hoje. O que é? A apostasia, virá primeiro a apostasia. Então alguns estudiosos, eu não sei se de maneira honesta ou não, mas eles pegaram a palavra que é traduzido apostases, ou afisteme, é traduzido para apostasia, com o significado de que apostasia é um distanciamento, é um apartar-se da fé. Apostasia significa que uma pessoa, determinada pessoa, ela começou a colocar em dúvida a palavra de Deus e começou a se esfriar na fé e começou a se distanciar de Jesus Cristo. Então, vai chegar um momento em que essas pessoas se distanciarão de Jesus Cristo de uma maneira assim tão profunda, que começarão a negar o que está escrito na Bíblia. Então essa palavra, a apostasia, nos dá esse sentido, nos dá esse entendimento de que a apostasia é aquele afastamento de um cristão das linhas, das fileiras da igreja, das fileiras do reino de Deus, um afastamento de Jesus Cristo. Quer dizer, ele está então se desviando da verdadeira fé e indo por outros caminhos. Então, isso é o que significa a palavra apostasia. E é o significado que a Bíblia dá, na sua grande maioria das vezes, que ela dá para esse termo em grego, apostasia, é exatamente esse entendimento. Um apartar-se da fé, desviar-se da fé, e até mesmo se voltar contra a fé. Então, isso é que Paulo está dizendo para eles aqui. Então, primeiro precisa de vir a apostasia e depois se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, a besta. Bom, então alguns estudiosos, talvez eles sem um entendimento maior, eles estão colocando o seguinte, que a palavra apostasia aqui, em grego, ela significa também uma partida. Quer dizer, aí eles tomam esse significado da palavra episteme, né? no grego, e coloca um dos possíveis sinônimos para ela, que é o quê? Que é apartar-se. Mas aí, que eles colocaram então? O apartar-se aqui então é o arrebatamento. Então, eles colocaram aqui essa apostasia, que não é uma apostasia, um afastamento de Deus. Pelo contrário, é o arrebatamento que Paulo fala. E eu quero alertar vocês, e essa alerta que eu quero trazer para vocês, a palavra apostasia,
aqui, ela não dá esse entendimento aqui de arrebatamento. Eles colocam isso aí, mas de maneira assim, partindo para heresia mesmo. Isso na verdade, é uma heresia. Então, olha aqui, nessa segunda leitura que eu estou fazendo aqui, dessas letras maiores. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto, se formos traduzir a palavra afisteme como arrebatamento, ou seja, apostasia como arrebatamento, olha como é que o texto vira uma loucura. Quer dizer, não dá para se entender, para se dizer que a apostasia aqui, que Paulo está falando aqui, é o arrebatamento, porque o texto vira uma loucura. Eu vou dizer para vocês aqui como. Olhando então a interpretação que eles fazem dessa palavra apisteme, que é apostasia, colocando como ela significasse o arrebatamento. Então ficaria assim, na interpretação deles, ficaria assim, olha, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto seja o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento. Deu para entender? Você deu para entender bem isso aí? Quer dizer, o que Paulo está falando? Que eles fazem a maior confusão desse texto aí, quando no versículo 3, se traduzirmos a palavra apostasia por partida, ou seja, por arrebatamento, conforme muitos estudiosos aí, há uma linha muito grande que diz a respeito disso aí, que a apostasia aqui não é apostasia, um abandonar da fé, mas é significando o arrebatamento da igreja. Então, o versículo 3 fica insustentável. Então seria assim, segundo a interpretação deles, ninguém de modo nenhum vos engane, porque o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. Então vocês notem aqui bem como esse destaque que eles dão para a palavra apostasia, que é o significado de apostasia que eu apresentei para vocês aqui, que significa um distanciamento de Deus. Na verdade, ela chega a ser uma revolta contra a fé, uma revolta contra Deus. Então, eles colocando que essa apostasia aqui, se for traduzida por arrebatamento, o texto fica incompreensível, fica uma confusão, porque ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento, que seria, no caso, a apostasia. Deu para entender bem? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o que é que Paulo está falando aqui nessa segunda carta aos Tessalonicenses? O que ele está querendo trazer aos irmãos de Tessalônica para a realidade, para aquilo que ele está explicando mesmo, que deu motivo a essa segunda carta. Paulo está dizendo aqui, quero dizer, assim, ninguém, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha. Primeira coisa, apostasia. Segunda coisa, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, concluído aqui então, nosso momento aqui de contrafação aí do que falam muito a respeito da palavra apostasia. O apóstolo Paulo está esclarecendo para os irmãos lá em Tessalônica que eles voltassem ao trabalho, aqueles que não estavam trabalhando, que voltassem a trabalhar, cuidar dos seus próprios negócios, e estivessem atentos. Aí, o que eles deveriam estar atentos? Eles deveriam estar atentos para uma coisa que ia suceder, que de fato ainda, depois que Paulo escreve essa carta, é a segunda carta aos Tessalonicenses, até alguns anos atrás, até talvez aí uns 40, 50 anos atrás, ainda estavam do mesmo jeito. Mas de uns 40, 50 anos passados para cá, quer dizer, e da agora em diante vai piorar, a apostasia está chegando. Lembra daquela passagem que Jesus falou, haverá porventura fé na terra,
quando o Filho do Homem voltar. Então, o que nós estamos vendo hoje, não muda o que a gente está vendo. Está começando então, um afastamento muito grande de pessoas na fé. Olha o caso da Europa, olha o caso dos Estados Unidos. Uma boa parte das igrejas na Europa, das ex-igrejas da Europa, não são igrejas mais. São outras coisas, são boates, são até templo muçulmano. Quer dizer, a Europa hoje vive um tempo que a apostasia já começou na face da terra, de uma maneira assim geral, mas ela está se apresentando mais nos grandes lugares, nos grandes centros. Então, a Europa hoje, ela já começou a viver essa apostasia. E essa apostasia, ela já começou, então estão acontecendo muitas coisas, e muitas coisas vão acontecer depois dessas, que é exatamente o que Paulo fala alertando. Olha, em vez de vocês deixarem de trabalhar e começarem a olhar para os céus, esperando a vinda de Jesus Cristo, não vai acontecer assim. O que Paulo está dizendo é isso. Não vai acontecer assim. Porque para Jesus Cristo vir, é preciso que primeiro venha a apostasia, essa separação de muita gente, talvez de milhões de pessoas, separando, negando a fé, pessoas que eram tempos atrás eram crentes fiéis, hoje não são mais, eram crentes fiéis, fervorosos, hoje já não leem a Bíblia, então estão esfriando na fé, estão buscando outros caminhos, outras interpretações, renovação, reescrevendo muitas partes da Bíblia e por aí vai. Então, o que Paulo está falando, alertando, olha, tome cuidado que vocês precisam de estar atento, primeiro, antes de acharem que Jesus vai aparecer nas nuvens, primeiro vocês prestem atenção no que vai acontecer, porque se não estiverem preparados, quer dizer, pode ser ruim, pode ser um futuro eterno perigoso para muitos que se apartam da Bíblia, negam a fé, negam Jesus Cristo, negam a palavra de Deus e, mais específico ainda, com a apostasia, junto com a apostasia, começa a vir aquilo que nós temos comentado sempre, o princípio das dores, de que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde ele fala do princípio das dores, e aí com a entrada da perseguição na igreja, então começa a perseguição da igreja, isso vai indo de pouco a pouco, vai se alastrando, vai se avolumando, até que quando as pessoas derem por si, elas se alertarem, elas estarão no meio da grande tribulação. Então é exatamente isso aí que Paulo está dizendo, olha, vem a apostasia e vem a manifestação do anticristo. E o anticristo vai se manifestar quando? Vai se manifestar durante o período da grande tribulação aqui na face da terra. Então, esse alerta eu quero trazer para vocês hoje, e para dizer a vocês, olha, Jesus não vai aparecer nas nuvens a qualquer momento, nem de maneira secreta, nem em silêncio. Quando Jesus vier, é aquilo que nós falamos, né? Vocês podem olhar de novo, assistir de novo, o episódio número 2 aqui A Bíblia Fala, que foi apresentado na semana passada. Vocês podem ver lá de novo como é a sequência bem aproximada do dia que Jesus Cristo tiver de voltar. Então, Jesus Cristo ele vai voltar, uma das finalidades da volta de Jesus Cristo é ele colocar fim à grande tribulação. Estão entendendo? Entendam bem isso, para que não vocês fiquem com a mente vagando, curiosos por tantas coisas, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, duas coisas vão acontecer.
a apostasia, que é esse afastamento, esse desvio das pessoas do caminho de Jesus Cristo e, consequentemente, o engano de Satanás, porque Satanás começará a perseguir, que é na pessoa do anticristo, né? Ele começará a montar um domínio mundial, ou seja, um governo mundial, e ele vai lutar contra a igreja, contra os santos do Altíssimo. E muitos vão ser sacrificados, muitos vão morrer durante a grande tribulação, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. É o que nós temos dito aqui. Não adianta as pessoas quererem interpretar a Bíblia, sair fora e dar um efeito, assim, ou dar um entendimento mais adocicado, melhor, mais bonito, mais plausível do que aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia realmente relata. Tá bom? Bom, meus irmãos, amigos, chegando então agora ao final do nosso terceiro episódio do podcast A Bíblia Fala, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês assistindo aqui este programa e quero pedir mais uma vez, coloque aí o seu like, dá o seu like, ou se você não gostou, você pode dar o dislike também, tá? Mas ajude a divulgar esse programa aí e comentando. Pode fazer os seus comentários aí embaixo, no lugar próprio aí. Compartilhe também, para que muitos que estão aí desapercebidos possam não se enganar com um ensino que não é correto a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Isso porque a grande tribulação vem, primeiro vem a apostasia, depois vem a grande tribulação misturada com o quê? Com o homem da iniquidade, o verdadeiro príncipe das trevas, não é? A besta, o anticristo, chamado. Então compartilhe isso aí, comente e também dê a sua opinião. Faça suas perguntas. Se você teve algumas dúvidas, se você teve do podcast da semana passada, você tem a oportunidade de voltar lá, assistir novamente e colocar seus comentários lá, pedindo, né, para tirar as dúvidas, né? Faça suas perguntas. E também não deixando de se inscrever aqui no canal. Inscreva no nosso canal e divulgue. Né? Acione o sininho as notificações também aí, que está esperando aí por vocês. E nós vamos, terminando aqui, mas já anunciando para o quarto episódio da Bíblia Fala, do nosso podcast aqui, nós vamos falar um assunto aqui que tem muita gente fala a respeito, mas para dizer a verdade, eu de tudo que eu li a respeito, eu nunca vi ninguém escrever, nem falar certo a respeito de um determinado assunto aqui. Não é assunto de salvação, de perdição, não tem esse problema não, é de interpretação mesmo de um texto bíblico. Eu só conheço um único texto, que interpreta a palavra que Paulo fala a respeito de quê? Alguém pode até desconfiar o que seja. O famoso espinho na carne de Paulo. Então, no próximo podcast, na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar comentando aqui, vou estar estudando com vocês aqui, passando as informações, para dar para vocês aqui uma ideia, mas a ideia não é tirada de livros, nem tirada de pensamentos, nem de sentimentos, nem de nada. É tirado da Bíblia Sagrada, porque, como eu falei, se a Bíblia fala, a gente fala aqui, o nome do programa é esse, né, do nosso podcast, a Bíblia fala. Então, se a Bíblia fala, nós vamos falar. Mas eu preciso tomar cuidado de falar exatamente o que a Bíblia fala.
Porque se eu falar alguma coisa que a Bíblia não está falando, então não é a Bíblia que fala. São as minhas ideias, meus pressupostos, não é? Então, nós vamos comentar sobre esse assunto aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Nós vamos estar aqui e comentando algumas coisas muito importantes para vocês a respeito desse assunto, que não é um assunto de suprema importância, mas como tem muita dúvida a respeito disso aí, quero tecer alguns comentários a respeito, mas nós vamos falar disso aqui na próxima quarta-feira, tá bom? O espinho na carne do apóstolo Paulo. Então não perca. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.